Opa pessoal, que bacana você ter chegado aqui no canal Oração Joseph Murphy. Fabrício aqui, criador do canal, tudo bem? Vamos para mais um conteúdo poderoso do Dr. Joseph Murphy. Desse que no século passado, início do século XX até meados, escreveu mais de 30 livros sobre o poder do subconsciente. Poder esse encontrado, pessoal, pelo Dr. Murphy nas filosofias e religiões orientais e ocidentais, mesmo com culturas e línguas totalmente diferentes. Então, assim, se aprofunda sobre esse conteúdo, porque é um conteúdo verdadeiro, validado. O Dr. Murphy tirou o PhD dele. PhD é o último nível de estudo, estudando esse assunto. Então, assim, é um estudo científico comprovado e validado. Tudo bem? Vamos lá para mais um conteúdo poderoso. Não se esqueça. Nosso subconsciente, o construtor e reparador de nosso corpo, controla todas as funções vitais. É a sede da memória e do hábito. Raciocina apenas por dedução. Portanto, alimente o subconsciente com sugestões construtivas, e ele responderá no mesmo tom. O subconsciente, que é capaz de enxergar sem olhos e de escutar sem ouvidos, contém a sabedoria sem limites e a inteligência infinita. Em outras palavras, é em nosso subconsciente que estão todas as qualidades e os poderes de Deus. Nosso consciente é a parte voluntária da mente. O consciente escolhe, pesa, investiga e raciocina por indução, dedução, análise e analogia. O consciente controla o subconsciente. Tudo que o consciente acredita e aceita como verdadeiro também se encarrega de transformar em realidade. Geraldine Cummins, uma velha amiga minha, praticava a escrita automática. Quando entrava em estado de transe, sua mão era controlada por um espírito chamado Astor, que a fazia escrever em línguas estrangeiras que ela não conhecia. Também era capaz de revelar o passado das pessoas e fazer previsões. Em alguns casos, acredito que realmente estava recebendo mensagens de pessoas de outra dimensão. Existem muitos médiuns que são capazes de ler os pensamentos de outras pessoas enquanto se encontram em estado normal, isto é, perfeitamente conscientes. Um certo médium em estado de transe era capaz de levantar uma mesa com 5 pessoas sentadas nela. Eu mesmo testemunhei essa demonstração, fala o Dr. Murphy. Um médium irlandês em estado de transe disse a um professor que estava presente que a mãe queria falar com ele, e a mãe se dirigiu ao filho em grego, conversando com ele durante mais de 15 minutos. O professor ficou convencido de que se tratava realmente de sua mãe. Nessa mesma sessão, apareceram muitas formas materializadas, algumas das quais duraram 5 ou 6 minutos. Os psicometristas podem tomar um anel, uma carta ou um pedaço de roupa e descrever o proprietário, suas características, tendências, tipo de trabalho, idade, educação e até seu futuro. A explicação é que a personalidade de uma pessoa impregna os objetos que a cercam, permitindo que o médium participe de todos os pensamentos da pessoa. Muitas pessoas ouvem uma voz interior que as alerta para o perigo e lhe diz o que devem fazer para se proteger. Às vezes, esses avisos assumem a forma de sonhos ou visões noturnas. Um oficial da Marinha costumava pedir ao subconsciente para que o protegesse e orientasse. Em certa ocasião, uma voz interior impediu que fosse assassinado por um tripulante do navio que havia enlouquecido. Em algumas sessões espíritas, quando o médium entra em transe, vozes de espíritos desencarnados aparentemente enchem o ar. Já conversei com algumas dessas vozes, recebendo respostas extraordinariamente inteligentes. Acredito que algumas provêm do subconsciente do médium, enquanto outras são manifestações reais de pessoas falecidas que vivem na 4ª dimensão. A aparição de um parente muito próximo no instante da morte ou pouco depois é bastante comum. É causada pelo intenso desejo da pessoa de se comunicar conosco.
O que vemos é uma projeção do corpo quadridimensional da pessoa. Uma aparição desconhecida pode muito bem ser a projeção mental de uma pessoa que morreu com o desejo intenso de se comunicar com alguém. Nesses casos, a aparição se dissipa para sempre quando a comunicação é completada. A magia negra, a feitiçaria e o mal-olhado pertencem à mesma categoria. Pensamentos negativos e destrutivos de pessoas que ignoram as leis da mente. A prática da magia negra revela uma ignorância crassa. A sugestão é um poder, mas não o poder. O poder é a suprema inteligência ou espírito vivo que só fomenta a harmonia, a beleza, o amor e a paz. Não é difícil rejeitar as sugestões negativas de outras pessoas. Essas sugestões não têm poder algum sobre você, a não ser que você lhes dê poder. Mesmo que alguém lhe diga que você vai fracassar, se você sabe que nasceu para vencer e que a inteligência infinita existente no seu interior é infalível, essa sugestão negativa não o atingirá. Uma jovem secretária soube que algumas colegas estavam lhe desejando mal. Ela afirmou com convicção que o amor de Deus a protegia contra todos os perigos e saturou a mente e o coração com essa verdade. Com isso, não deu poder às outras, mas se manteve unida ao poder infinito, que é puro amor. As moças que estavam rezando contra ela morreram em um desastre de automóvel. Pode-se dizer que foi um suicídio. Procure desejar para os outros apenas o bem. O que você deseja para os outros, deseja também para si mesmo. Os escritores automáticos entram em transe e escrevem mensagens muito interessantes, que às vezes revelam solução para difíceis problemas. O médium segura uma caneta na mão e de repente seu subconsciente assume o controle e começa a escrever sem a participação consciente do médium. Alguns escritores automáticos conseguem escrever sem tocar no lápis ou caneta. Assisti a várias demonstrações desse tipo. Na maioria das vezes, o médium afirma que as mensagens provêm de espíritos desencarnados, amigos ou parentes falecidos. Em muitos casos, acredito que seja verdade. Nunca ficaremos sem um corpo. Quando ouvir falar de espíritos desencarnados, saiba que se trata apenas de pessoas que possuem um corpo quadridimensional e não tridimensional como o nosso. Assim, nada impede que nossos amigos que vivem em outra dimensão venham falar conosco. Muitas vezes, eles se comunicam pelos nossos sonhos. Um bom médium é capaz de abrir uma garrafa e servir vinho sem tocar na garrafa ou nos copos. Esse é um dos poderes de nosso subconsciente. Na verdade, nosso corpo físico não possui nenhum poder, não tem inteligência, vontade ou iniciativa. Caracteriza-se pela inércia. Todos os poderes estão em nossa mente. Quando um bom médium lê nossos pensamentos, é capaz de absorver todas as nossas ideias e também a sua manifestação. Da mesma forma que toda planta já está contida na semente. Nossa mente independe do tempo e do espaço, e o subconsciente raciocina apenas por dedução. Nossos pensamentos são entidades concretas e, a menos que mudemos a maneira de pensar, as previsões do médium são extremamente precisas. Em 1847, Dr. Phineas Parker Kimby era capaz de condensar sua identidade e visitar pessoas a centenas de milhares de quilômetros de distância de sua casa. Ele sabia projetar seu corpo sutil ou quadridimensional para qualquer ponto do espaço. O Dr. Kimby também era capaz de ler os pensamentos das pessoas, descobrir a causa de seus males e curá-las. Também era clarividente, nunca precisou entrar em transe. Pelo contrário, permanecia perfeitamente consciente enquanto executava todas essas proezas. Enquanto conversava com um paciente, o Dr. Kimby era capaz de atender a outro paciente a centenas de quilômetros de distância, sem ao menos fechar os olhos. Uma palavra final. Dr. Murphy. Dirija-se à presença e ao poder infinito que existe em você.
e afirme, sinta e saiba que todos os seus atos são inspirados pelo Todo-Poderoso, que o Espírito vivo navega nas águas de sua mente e que Deus pensa, fala, age e escreve por intermédio de você. Afirme que suas palavras são como maçãs douradas em bandejas de prata e que são doçura para a alma e saúde para os ossos. Reconheça que Deus ama você e vela por você, e que seu rio de paz enche sua mente e seu coração. Sinta que está imerso na sagrada onipresença, inundado pela radiância da luz infinita, e que você agora está tocando aquele que é para sempre e experimentando o momento que nunca termina. Vou ler de novo, pessoal. Dirija-se à presença e ao poder infinito que existe em você. E afirme, sinta e saiba que todos os seus atos são inspirados pelo Todo-Poderoso, que o Espírito vivo navega nas águas de sua mente e que Deus pensa, fala, age e escreve por intermédio de você. Afirme que suas palavras são como maçãs douradas em bandejas de prata e que são doçura para a alma e saúde para os ossos. Reconheça que Deus ama você e vela por você, e que seu rio de paz enche sua mente e seu coração. Sinta que está imerso na sagrada onipresença, inundando pela radiância da luz divina, e que você agora está tocando aquele que é para sempre e experimentando o momento que nunca termina. Então aqui nós finalizamos a leitura do livro Telepsiquismo Pessoal, Dr. Joseph Murphy, um livro de 340 páginas, tá bom? Passo a passo. Foi um pouco cansativo, não vou mentir para vocês. Quando a gente tem criança em casa é um pouco mais complicado, mas com paciência chegamos ao final. E o próximo livro a ser lido, pessoal, é o livro O Poder do Subconsciente, tudo bem? Que foi um dos grandes best-sellers do Dr. Joseph Murphy, tá bom? Fica até o final que tem um aviso. Tchau! Não se esqueça. Nosso